Meus irmãos, estamos aqui na mais uma jornada da nossa ministração em série, sobre reconstrução. Mas antes nós queríamos ministrar as ofertas nesse culto. Para você que está nos assistindo, na descrição do vídeo você encontra as informações bancárias para fazer a sua oferta, para fazer a sua transferência. Deus te honrará por isso, vai te abençoar muito a sua vida, pela sua diligência, pela sua fidelidade com as coisas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que você terá uma abundância da presença do Senhor sobre a sua vida, a partir do momento em que você se coloca na brecha de cumprir os princípios da sua palavra, que liberam para nós promessas bíblicas. O Senhor Jesus nessa noite, Ele conta com você, Ele conta comigo nessa jornada, nessa obra que estamos, irmãos, que depende de cada um de nós, para pagarmos o aluguel, para pagarmos as contas, para conseguirmos fazer as manutenções, para conseguirmos fazer investimentos na igreja. Tudo isso depende da nossa contribuição. Então, como família de Cristo, eu faço essa convocação. Você que é membro entregando o seu dízimo, você que nos conhece, que nos acompanha, pode fazer a sua oferta alçada. Faça a sua oferta, faça a sua promessa com Deus. Nessa noite Deus, Ele vai abençoar muito sua vida por isso. E eu queria dizer também que na descrição do vídeo você encontra o link para adquirir o livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Esse livro abençoado que tem edificado as nossas vidas. Nós estamos preparando aqui na igreja no mês de junho, próximo mês, uma série de ministrações aos domingos, baseada no livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E você está convidado a adquirir esse livro e já ir acompanhando tudo que nós vamos ministrar aqui no mês de junho na nossa igreja. Na descrição do vídeo tem um link. Se você compra pelo link que nós disponibilizamos, você está lá também ofertando a igreja, tem um retorno financeiro para a igreja, através do link, você comprando pelo nosso link, que está disponível nas nossas redes sociais. No Instagram você encontra o link na bio do Instagram, na bio do meu Instagram também tem, Adércio Neto, no nosso canal do YouTube. Então, adquire esse livro, vai edificar muito a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas ofertas, pelo dízimo dessa noite. Que o Senhor possa abençoar todo aquele que tem contribuído com alegria na tua casa. O Senhor possa honrar as vidas, Senhor, daqueles que têm trazido as suas ofertas no altar, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o lar de cada irmão e irmã. Abençoa a vida financeira dos amados irmãos, os sonhos, os projetos, as intenções do coração, que elas sejam, Senhor amados, alinhadas ao teu propósito que é soberano em nossas vidas. Eu peço a ti, Senhor, derrama, Pai, das tuas bênçãos sobre o lar de cada um, sobre cada família. Deus, prospera, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos, que venha prosperar, que venha dar certo, e o teu nome venha ser glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos estar falando, dando continuidade à nossa ministração sobre Neemias. Nós estamos nas últimas semanas desse tema, mas tem tanta coisa para nós falarmos. Nós temos as lives no Instagram da nossa igreja, todos os dias. Hoje não tivemos a live ainda, houve uma intercorrência, mas aguarde que faremos a live. 8h59 da manhã nós temos a live de todos os dias. E hoje, quarta-feira, nós aqui abrimos um espaço para nos aprofundarmos nos textos bíblicos que se referem a Neemias. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre os atributos de um intercessor. Olha, o intercessor é aquela pessoa que se coloca na linha de frente. É aquela pessoa que ela sai de trás das malhadas, e ela vai para a linha de frente do combate. Ela não está escondida atrás de ninguém, pelo contrário, pode ter que tenha pessoas escondidas atrás dela, mas ela é aquela pessoa que vai. Aí você fala, uau, mas para estar numa linha de frente de batalha, tem que estar bem preparado. Não é verdade? Tem que estar bem preparado. Tem que ter ousadia, não tem? Tem que ter ousadia, tem que ter muita coragem para estar numa linha de frente, podendo ser atingido a qualquer momento. Essa é a vida do intercessor.
O intercessor é aquele que se coloca na brecha para orar, para clamar, para chorar pelas pessoas, pelo necessitado, pelas circunstâncias do mundo. Eu não sei se você sabia, mas no nosso país, pela honra e glória do Senhor, nós temos diversos ministérios que fazem relógios de oração. Ninguém para de orar, irmão. Na madrugada tem gente orando. Tem uns montes que as pessoas sobem para orar na madrugada. Nós temos aqui perto de São Paulo o Vale da Bênção. Lá no Vale da Bênção é 24 horas de oração. As pessoas clamando pela nação, clamando pelos governantes. Nós temos igrejas que são igrejas que fazem o trabalho de oração 24 horas. A igreja de Deus no mundo, ela tem o trabalho chamado Send Light, que é enviando luz. E ela faz investimento em igrejas estratégicas que vão cumprir o relógio de oração e de intercessão. Então os missionários são cobertos de oração, as igrejas, aleluia, daquela nação são cobertas de oração, as lideranças eclesiásticas, os pastores, evangelistas, os bispos são cobertos de oração. Então tem um povo que ora, tem um povo que clama, que abdica às vezes das suas vontades, às vezes de ter que sair para ficar ali com os joelhos dobrados, com as mãos estendidas, clamando ao Senhor Jesus Cristo. E isso é poderoso. O clamor, ele abre muitas coisas. E como o tema diz de hoje, os atributos de um intercessor, louvado seja Deus, nós temos que nos recordar. Vamos ler? Neemias, capítulo de número 1, versículo 5. Nós vamos ler do 5 ao 11. Então disse o Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Ouve minha oração. Olha só, Neemias, ele recebe as informações dos irmãos que vieram de Judá, que vieram de Jerusalém, sobre a destruição da cidade de Jerusalém. E agora ele vai chorar na presença de Deus, ele vai abrir um clamor, ele vai abrir um jejum, né? Ouve minha oração, ele falando com Deus. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos, estatutos que nos destes por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes fiéis a mim, eu o dispersarei entre as nações. Mas se voltares para mim e obedeceres os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Ó povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele abre um clamor ao Senhor, não só falando, Senhor, abençoe a todos. Não, ele não fala abençoe a todos. Ele cita nomes, ele vai falar da árvore genealógica de sua família. Ele vai suscitar da parte de Deus as promessas que Deus tinha liberado sobre o povo de Israel. Esse povo, ele vai orar pelo povo de Israel. Uma prática bíblica, uma orientação bíblica. Orarmos por Israel, isso é uma prática bíblica. E ele vai usar dessa oração para suscitar essas promessas poderosas que Deus tinha feito. Ao ver uma cidade destruída, arruinada, acabada, uma cidade debaixo de escombros. Vale ressaltar que o livro de Neemias, ele é escrito pós-cativeiro babilônico. Ele aconteceu em 586. Os caldeus, eles destruíram Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia num cativeiro de 70 anos, né? O fim do cativeiro aconteceu em 516 a.C. A profecia de Jeremias se cumpre. Jeremias anunciou que duraria 70 anos, de fato, durou 70 anos. Quando Neemias recebe as informações da grande necessidade, ele é chamado para
atender essa necessidade. O intercessor, ele é chamado para atender uma necessidade. Então, não é aquela pessoa que ora só quando o calo aperta, não é aquela pessoa que ora só quando está passando por alguns problemas, mas ela tem um coração voltado em se compadecer pelo próximo. É uma conduta cristã, amém? Nós somos chamados para a intercessão, nós somos chamados para amar o próximo. É mandamento do Senhor amar teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. E quais são os atributos do intercessor? Primeiro, sente o fardo dos outros sobre si. Louvado seja Deus. Neemias, ele começa a chorar por pessoas, ele começa a clamar por pessoas que estavam cerca de 1.500 quilômetros da onde ele estava, na fortaleza de Suzã. Ele estava servindo o rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei, tinha que servir o rei, e ali, a mais de 1.500 quilômetros de distância, ele sente a necessidade, ele se entristece pelaquela realidade que os irmãos ali compartilharam com ele, e ele pôde ver esse cenário. Às vezes nós nos equivocamos em falar assim: não, eu moro no Brasil, eu tenho que orar só pelo Brasil. É óbvio, você tem que orar por essa nação, você tem que abençoar essa nação, você tem que orar pelos governantes, pelas autoridades. A Bíblia nos orienta a fazermos isso. Mas não podemos também deixar de orar pelos nossos irmãos que estão aprisionados na Coreia do Norte, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos pela Índia, por parte da Índia, por parte da China, nossos irmãos ali da Mongólia, nossos irmãos ali da região do Aral, os nossos irmãos que estão ali nas regiões baixas da Ásia, que sofrem. Os países ali vizinhos de Israel também, que sofrem perseguição, o Irã, entre outros, que estão ali numa região populosa, mas uma região perseguidora do povo cristão, uma região que ela mata aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo. Como não se compadecer, como não ter um coração voltado em orar por esses povos, em orar por essas pessoas? Neemias se torna agora para nós uma grande referência de que de fato nós temos que sim estender um clamor e orar e se compadecer por pessoas que estão a 10.000 quilômetros de nós, pessoas que estão do outro lado do globo terrestre, mas que estão carentes de receberem intercessões. Nós temos essa responsabilidade. Segundo atributo do intercessor, reconhece a soberania de Deus sobre si. Olha, eu não posso ser um intercessor sem ter uma visão plena da grandeza de Deus. Eu tenho que saber quem é Deus. Se eu não tenho dimensão sobre quem é Deus, eu não vou saber a dimensão daquilo que Ele pode realizar na minha vida. O tamanho do meu relacionamento com Deus vai ser o tamanho da fé que eu vou ter. Então, se eu não tenho essa dimensão, essa proporção sobre um Deus glorioso, sobre um Deus grandioso que está sentado sobre um alto sublime trono, no terceiro céu, diz a palavra do Senhor. Amém? O terceiro céu, por que a Bíblia se refere ao terceiro céu? O primeiro céu é o céu que eu e você vê. O segundo céu é o céu do universo. E o terceiro céu é onde está estabelecido o reino de Deus e a sua justiça. E lá Ele está assentado julgando a nação da terra. E se eu não tiver a dimensão dessa grandeza de um Deus poderoso, de um Deus trino, onipotente, onisciente, onividente, um Deus que faz as coisas só verbalizando elas, Ele materializa através da sua palavra as coisas. Se eu não puder acreditar nesse Deus de dimensões globais, de dimensões imensuráveis, incalculáveis, como eu quero ter uma intimidade ao ponto dele realizar uma grande obra e um grande milagre? Olha só o que diz em Salmos 51, verso 17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Eu preciso entender essa magnitude. Quanto mais eu entendo essa magnitude, quanto mais eu entendo essa grandeza de Deus,
mais eu me diminuo, mais eu me arrependo, mais eu me converto, mais eu largo as coisas que me afastam dele, mais eu dou relevância para ele, mais ele se torna importante na minha vida. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo a presença dele, a palavra do Senhor vai dizer assim, que a verdade vos digo, e ela liberta. E a libertação do original é esse abrir, os seus olhos se abrem, você enxerga aquilo que você não enxergava antes, você pensa aquilo que você nem pensava antes, você sente aquilo que você não sentia antes. Parece que parte da sua vida que estava ali enrijecido, estava ali morto, estava ali congelado, agora ganha vida, ganha proporções de vida. Por isso que Jesus vai dizer que Ele tem para nós uma vida, e uma vida eterna, uma vida grande, uma vida boa. Às vezes ficamos só se rastejando, só querendo as migalhas, só querendo a sobra. Mas por que isso? Porque nos falta conhecimento da grandeza do Deus que nos faz assentar em mesa de rei, que coloca sobre nós coisas que nós achávamos que não eram capazes de administrar, e Ele vai lá e entrega. Por quê? Por causa da humildade, por causa do coração quebrantado, por causa de uma mente voltada na presença desse Deus que é extraordinariamente poderoso, grandioso e maravilhoso. Aí você fala, poxa pastor, você está falando assim, eu estou perdendo até a mão, mas está muito grande isso. Mas é para você entender que Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e mesmo assim Ele desce até a terra para te encontrar. Ele vem até aqui para te abraçar, para te sarar, para te curar. Ele vem até aqui para revelar os segredos do universo ao seu coração. Ele vem até aqui para mostrar o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele te quer bem. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Terceiro atributo do intercessor: ser firma na fidelidade de Deus. Esse se torna um grande atributo do intercessor, porque ele está firmado nessa: eu sou fiel a Deus. A doutrina da aliança é a mais consoladora. Ela promete ser o nosso Pai e nós os teus filhos. Então, essa aliança, ela estabelece um vínculo de relacionamento. Então, o mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono é o Deus que desce na terra e faz aliança com o homem, e que é fiel com aquele que é fiel com Ele, e que quando aceita Ele como o único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Essa aliança faz eu me tornar filho, e Ele é o meu Pai. Então essa aliança estabelece um cenário de paternidade, de cuidado, de intimidade, de convívio relacional na presença de Deus. O quarto atributo: importuna a Deus com suas súplicas. Esse é um atributo de ousadia do intercessor, porque ele vai importunar a Deus, mas com as súplicas. Senhor, Pai, eu preciso disso. Senhor, o seu povo precisa disso. Senhor, a nação está precisando disso. Fazendo Deus lembrar das suas promessas. Você já pegou as promessas bíblicas? Você viu tanto de promessas? Tem mais de 365 promessas bíblicas. Nós temos promessas bíblicas para serem pronunciadas sem repeti-las todos os dias do nosso ano. E evocar dessas promessas é trazer um resgate sobre aquilo que você toma posse como palavra de Deus sobre a sua vida. Não é simplesmente um livro, mas são palavras reais e que se materializam, que se tornam verdade na minha vida, no meu coração. É alimento para a minha alma. Em Mateus 7:7 vai dizer: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, todo que procura encontra, e para todos que batem a porta é aberta. A porta é aberta. A porta é aberta. O que falta? O que você anseia? Quais sentimentos você tem carregado?
Quais aflições você tem carregado e você fala, não, mas parece que não tem jeito para mim, mas parece, não tem porta aberta. A porta está aberta, bate nela. Bate na porta para você receber as providências de Deus sobre a sua vida. Não duvide do que Deus pode realizar com você. Não duvide das coisas que Deus pode fazer na tua vida. Ele te ama, Ele te quer bem, e Ele quer fazer essas promessas se tornarem realidades no seu coração. Quinto, reconhece seus pecados e confessa. Lá em Neemias 1:6 ele vai dizer, né? Confesso que temos pecado contra ti. No 7 ele vai dizer, temos pecado terrivelmente contra ti. Ele começa a oração entendendo que pecou. E ao decorrer da oração ele vê que não é simples pecado não. Foi terrível o que a nação fez se afastando dos caminhos do Senhor. E algo me chama a atenção nessa passagem, que é relacionada a uma conduta que o cristão deve adotar. Essa se trata de uma conduta ética. Quando você vai se referir para elogiar alguém, você nunca se coloca em primeiro. Olha, eu e fulano fizemos a pintura da igreja. Não. Você sempre vai falar assim, ó, fulano e eu fizemos a pintura aqui da igreja. Você sempre coloca o nome da pessoa que te ajudou em primeiro lugar. Mas quando é para falar de uma falha, aí você coloca o seu nome na frente. Aí você fala, Senhor, me perdoe. Perdoe porque eu e fulano pecamos contra o Senhor, Pai. Perdoe porque erramos. Isso se trata de uma conduta que vai liberar sobre a sua vida bênçãos do céu, que vai trazer para você uma conduta de Cristo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então Neemias, ele vai ter essa observação de na hora de orar, na hora de clamar, ele não vai falar aquele povo rebelde. Ele vai se colocar em primeiro. Pecamos, Senhor. Nós pecamos, ele está incluso. Ele se inclui naquilo. E vai falar, nós pecamos contra o Senhor, né? Temos pecado terrivelmente. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste. Além dele falar que pecou, ele vai falar assim, eu sei que o Senhor me deu a lei, eu sou conhecedor dessa verdade que eu não pratiquei. E eu te encorajo a fazer essa oração como atributo de um bom intercessor, a confessar com o coração aberto ao Senhor as suas falhas, confessar ao Senhor as coisas que você ainda guarda e não as confessou a Deus. Confesse-as a Deus, abra o seu coração, não deixe vacilar uma palavra sequer, mas se abra para Jesus Cristo. Ele vai te consolar, Ele vai te confortar. E mais do que isso, você será inundado por uma presença de glória e poder da parte de Deus. Em Deuteronômio 28:1 vai dizer, se vocês obedecerem se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. É uma promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quando há obediência da parte de Deus, o povo é reunido novamente. Lembra em 1940, acho que 46, 47, quando foi decretado, né, uma parte do território palestino ao povo judeu, houve a maior saga, a maior cruzada de judeus do mundo voltando para o seu país. Foi o maior fato histórico que aconteceu, irmãos. Judeus e ainda tem milhões de judeus espalhados pelo mundo que foram dispersos, mas a promessa de Deus, ela não falhou, ela não falhará, ela não falhou. A intercessão vai gerar frutos. Às vezes você fala, poxa, eu estou clamando tanto. Vai ter fruto, vai ter fruto. Continua semeando, continua plantando diariamente. Tem um filme antigo que eu assisti, de uma senhora que ela perde o marido, né? O marido acaba falecendo com um tiro de um jovem,
E essa moça tem a casa hipotecada, o banco quer a casa de volta. E vai aparecer na porta de sua casa um rapaz. E esse rapaz vai furtar uns objetos da casa dela. E o policial vai pegar esse rapaz, vai voltar com ele, vai falar: olha, esses objetos são teus. Esse rapaz, ele roubou esses objetos da senhora. E ela, como uma boa cristã, vai olhar para ele e vai falar: não, eu entreguei para ele levar para mim esses objetos. E quando o policial vai embora, ela olha para esse rapaz e fala assim: olha, você agora vai ter que ficar aqui, você vai trabalhar aqui agora. E ali começa uma grande história bonita, que ela tenta quitar a dívida da casa que o marido deixou. E ela vai plantar, irmãos, ela tem uma grande quantidade de terras. E ela vai fazer uma plantação de algodão nessas terras. E algodão é algo terrível por causa dos espinhos, para você colher ele, sua mão machuca. E tem uma cena que chama a atenção desse filme, que ela começa a colher os algodão e os dedos começam a sangrar. Os dedos começam a sangrar ali. Mas no final do filme, mostra ela com uma grande carroça indo levar os algodões para vender. E quando ela leva o algodão para vender, ela é a primeira. E como ela é a primeira, ela vai conversar com o dono e vai falar: escuta, fora o valor que você quer me dar pelo algodão, não se esqueça da promessa que seu pai fez, que o primeiro a vir trazer os algodões na colheita receberia um valor extra. E essa mulher consegue ganhar o dinheiro suficiente para quitar suas dívidas bancárias, para estabelecer. Mas isso é um processo. E por que eu estou dizendo sobre essa ilustração deste filme? Porque a nossa vida, ela é um processo naquilo que queremos. As coisas não vão cair da noite para o dia, irmãos. Não adianta querer fazer marabalismo, não adianta querer fazer esquema, não adianta querer fazer uma tramóia para que as coisas elas aconteçam da noite para o dia. Com Deus não funciona assim. Com Deus é na base da oração. Eu vou plantando, eu vou plantando, eu vou plantando. Não importa se meus joelhos vão doer, não importa o tempo que levar, mas eu continuarei regando todos os dias a semente daquilo que eu tenho plantado. E no momento oportuno do Senhor, no kairós de Deus, haverá providência, haverá colheita. E na colheita eu me alegrarei, como aquela mulher se alegrou ao andar com aquela carruagem cheia de algodão, indo feliz entregar aqueles algodão e poder resgatar a propriedade de seu esposo ali na qual ela vivia. Louvado seja Deus. No final desse filme, eles estão sentados na igreja. E conforme a câmera passa, eles vão celebrando a Santa Ceia. E o pão vai passando de um para o outro. E quem estava sentado ali? O menino que atirou no esposo dela, servindo a ceia para o próprio esposo. Porque no final das contas, irmãos, a maior colheita que nós podemos ter para a nossa vida é a vida eterna, é habitar nas alturas com Deus, é estar na redenção de Cristo Jesus. Esse é o maior prêmio que nós podemos ter, é terminar a nossa carreira aqui na terra e habitar nas alturas com o Pai Celestial, sabendo que valeu a pena cada esforço, cada dedicação, cada momento que às vezes eu não queria, mas eu fiz, cada momento que eu não queria orar, mas eu orei, tudo porque agora vale a pena olhar e ver que eu estou agora face a face com o meu Pai, habitando nas alturas por toda a eternidade. Então a intercessão, ela gera frutos, e o primeiro deles ele gera o fruto inconformidade. Eu fico inconformado, eu não posso ver uma situação de caos e cruzar os meus braços, eu não posso ver uma situação difícil sem poder ajudar, eu não posso ficar isolado, achando que não é problema meu, achando que não é para mim, achando que não é comigo. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisa, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. E aí Neemias, ele ficou profundamente com medo. Ele ficou com medo, né? Fiquei com muito medo.
Bom, que patrão que quer ver o empregado emburrado, né, irmão? Entristecido, né? E Neemias, ele servia com alegria. Dá para entender com esse texto bíblico que Neemias, ele tinha prazer naquilo que ele fazia na presença do rei. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei percebeu que não era uma tristeza qualquer, mas é que ele estava profundamente angustiado, entristecido. E aí, o segundo aspecto sobre que a intercessão vai gerar frutos, é o fruto do indignado, né? Nós falamos do inconformado e agora do indignado. Neemias 2:3 vai dizer: mas respondi que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste? A cidade onde está sepultados os meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Em outras palavras, ele está dizendo: rei, não tem como eu ficar alegre no momento em que meu povo padece. E essa é a posição que o intercessor, ele vai gerar esse fruto da indignação. Ele não vai conseguir se conformar com esse cenário. E o terceiro e último é inspirado. O intercessor, ele vai gerar um fruto da inspiração. Ele vai ser potencializado para fazer essa obra de Deus. Neemias 2:4, o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus do céu, respondi: se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para destruir a cidade onde meus antepassados, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Essa grande obra vai começar. Eu não sei como que você anda, mas Deus vai inspirar o seu coração. Deus vai manusear as suas mãos. Deus vai fazer você escrever coisas. Deus vai fazer você refletir em coisas profundas. Ele vai inspirar você. O Espírito Santo vai potencializar quem você é. E você vai conseguir fazer coisas inimagináveis pela sua capacidade. Quando Neemias estava ali, ele sentiu medo. Mas maior foi a inspiração que ele teve ali do que o medo. Maior foi a ousadia que ele teve ali do que o medo. Podendo ali ser tirado do palácio, podendo ser morto por se dirigir ao rei daquela forma. Mas ele vai falar tudo o que tem que falar. O que você deseja que eu faça? Às vezes você tem medo de ouvir um não e deixa de falar certas coisas. Mas eu te convido a ter coragem, porque a resposta vai ser favorável, assim como foi da parte do rei que diz: o que você deseja que eu faça? Não sei das suas necessidades, mas o Pai conhece. O Pai sabe o que você precisa. E nessa noite gloriosa de quarta-feira, o Senhor Jesus nos invoca, nos chama para sermos corajosos suficientes de tomar posse da terra da promessa, de declarar palavras, aleluia, de promessas da palavra dele, que se cumprirão em nossas vidas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, oh Deus, queremos te exaltar nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse momento que o Senhor preparou de compartilharmos, Pai, das Sagradas Escrituras. Nos dê ousadia, nos dê ânimo, nos dê graça, nos dê entusiasmo, Senhor. Venha nos inspirar para que possamos fazer mais e possamos fazer a diferença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, oh Espírito Santo, nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Portanto, guia os nossos passos, Senhor. Nos conduza sobre os pastos verdejantes, sobre rios tranquilos, como bom pastor que Tu és, Jesus. Nos conduza como ovelhas, para habitarmos, Senhor amado, guardados por Ti, para entrarmos pela porta da ovelha, Senhor. Oh Deus amado, e ser guardado pelo pastor, com o cajado na mão, que conduz, que direciona. Faça isso conosco, Pai, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos estar mais perto de Ti, nós queremos aprender mais com o Senhor, meu Deus. Portanto, nos ajuda, Jesus,
durante a nossa jornada, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Sou Igreja de Deus.